Me desculpa, pra mim, o Davi não presta. Dizem que a gratidão é a maior de todas as virtudes. E a ingratidão? Pô, você acabou um relacionamento com um narcisista. E aí, a pior coisa que você pode fazer pro narcisista é simplesmente deletar ele da sua vida. Mas deletar. Os prints vazados entre Davi Brito e Manny Rego acenderam um alerta. Será que estamos diante de um caso clássico de manipulação narcisista? O discurso público do campeão do BBB 24 contrasta com as mensagens privadas. E isso reacendeu uma dúvida antiga. Davi é só um jovem desorientado pelo sucesso ou estamos vendo traços claros de comportamentos de um legítimo narcisista tóxico? No vídeo de hoje, a gente vai mergulhar nessa polêmica e analisar o que está por trás de atitudes que, para muitos, carregam sinais de um relacionamento abusivo. E para isso, vamos trazer também os insights da psiquiatra Ana Beatriz Barbosa, que vão nos ajudar a entender os sinais, as dinâmicas e os padrões que podem estar presentes nesse tipo de relação entre Davi e Manny Rego. Já deixe seu like. Meu nome é Gama e você está no canal Tesouro da Mente. O narcisista, ele é um automarqueteiro de si próprio. E muitas pessoas estão caindo. Exatamente. Pode ser um grande fake. Que pode ser um grande fake news. Eu sempre digo, avalie as pessoas com o coração. A intuição é uma coisa do coração, não do cérebro. Eu gostaria muito que vocês assistissem. A nossa produção, né, foi atrás, porque aqui a gente vai atrás. Não adianta vir com papinho pra depois falar, você não sabe o que você tá falando. Eu só vou dizer uma coisa pra vocês. A gente foi atrás de todas as histórias e matérias que saíram do Davi quando ele deixou o Big Brother Brasil e quando ele fez aquela live que ele queria, inclusive, encontrar a própria Manny. Mas mal ele sabia que a Manny estava hospedada no próprio hotel. E o que ele fez? Ele mandou a Manny de volta para Salvador, não encontrou a Manny, segundo os prints. Você acha que o sucesso pode transformar alguém ou ele apenas revela quem a pessoa sempre foi por dentro? Comente abaixo. A sua opinião pode abrir os olhos de muita gente. E não esqueça de deixar seu like e compartilhar esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Seu apoio é o que mantém o Tesouro da Mente vivo e pulsando. O narcisista é aquela pessoa que ela realmente se acha muito especial. Ela se acha melhor do que os outros, merecedora de mais coisas do que os outros. Você tem que ser aplauso pra ela. Ela quer plateia. Importância. Pode rodar também o vídeo do Davi, aonde ele faz a live quando ele deixa lá, em março de 2024, a casa do Big Brother Brasil. Gente, o cara sai do Big Brother, né? Cumpriu uma série de agendas aí, lá no Rio de Janeiro, né? 3 dias sem dormir, sem descansar. Hoje que eu tô descansando aqui um pouco, voltei para Salvador hoje. E eu quero deixar só claro aqui no ao vivo, né? Pra todo mundo saber que eu tô super disposto, tá? A conversar com minha namorada, né? Que eu considero ela como minha namorada, né? A conversar com ela, a dar o carinho pra ela, a dar o respeito pra ela. Ela é uma pessoa muito especial pra mim, né? Uma pessoa que eu gosto muito, uma pessoa maravilhosa. Acredito que todos vocês já viram isso nela e eu não tiro isso dela. É uma pessoa linda, maravilhosa, gente fina e eu tô super disposto, gente, né? Só que nos últimos dias aconteceu tudo que veio acontecendo, entrevistas, né? Tava muito ocupado mesmo e eu tô muito disposto mesmo. Tô disposto a conversar com a Manny, tá? Agora só depende dela, se ela quiser, eu tô aqui. Porque ele quer que você se incomode, ligue pra ele, porque nesse contato que é isso, ele vai dizer, não foi isso que eu disse, não foi nada disso, você tá dando ouvidos a pessoas que não gostam de você, estão querendo destruir a nossa amizade. Vamos sair, vamos nos encontrar, porque ele precisa ter soldadinhos que façam ele toda hora alimentar essa vaidade incalculável, digamos assim. E só foi esse tempo mesmo que eu saí do Big Brother mesmo, e tem várias agendas pra se cumprir. Foi hoje que eu vim ver minha mãe, sabe? Mas eu tô super disposto, viu, Manny? Tô super disposto. O dia e a hora que você quiser marcar pra conversar comigo em qualquer lugar, eu tô disposto a conversar com você. A gente só acertar alguns pontos e continuar. Como sempre a gente continuou, tá? Só eu e você e mais ninguém, tá bom? Te amo, Manny. Um beijo. Eu torço muito pela sua vitória. Eu gosto muito de você. Quero que você vá longe. Né, continue assim que você vai chegar longe. Mas eu quero encerrar esse assunto aqui agora com todo mundo, né? Encerrar mesmo esse assunto. Ele tá sempre certo e mais do que está certo,
ele está sempre querendo que você reconheça. Admirá-lo, mas admirá-lo de uma forma quase idolatria. Para começar a pensar numa personalidade narcisista, essa questão dessa arrogância, né, de uma pessoa que não tem humildade do aprendizado, não tem humildade de saber que a gente aprende até com um pescador, né, com uma pessoa muito humilde ou desprovida de qualquer fator cultural que o favoreça. Ele não se vê como uma pessoa que precisa aprender mais, que precisa saber mais. Ele não tem humildade do aprendizado, de trocar, por exemplo, uma pessoa pode se relacionar com uma pessoa que não é tão bela no conceito, mas é uma pessoa muito interessante, que te dá conteúdo, que te dá boas gargalhadas. Para o narcisista não existe isso. Para o narcisista, o outro é obrigado a satisfazê-lo a todo tempo e, de preferência, pagar por isso, porque ele é uma companhia absolutamente agradável, na opinião dele. Mas só que agora, vamos lá os prints, porque a gente conseguiu os prints da conversa que o Davi teve com Mani, que ela estava hospedada, inclusive, no próprio hotel, nesse dia, inclusive, que ele fez a live. E aí nós trouxemos toda a conversa do grande casal, inclusive, né? E agora querem tacar toda a culpa na coitada da Mani? É isso que vão querer fazer, mas não vão mesmo, porque aqui a gente mata a cobra e mostra o pau, e aí tá todo o print da conversa. Vamos lá. Olha, hoje tô chegando em Salvador. Mani, boa tarde. Hoje eu tô chegando em Salvador. Mani, boa noite. Deixa eu te dar esse recado. Parabéns, tá? Tô muito feliz por você, de coração, e quero que você seja feliz, ok? No dia que você foi lá no quarto onde eu estava hospedado, te pedi para que você esperasse um pouco, pois eu estava cheio de agendas e dormimos juntos e tudo, não fiz nada simples. Eu tô lendo como ele escreveu, tá, pessoal? E um fato de me entender que eu estava recebendo diversas informações de várias coisas na minha vida e mudou completamente. E eu não estava em boa situação, pois precisava passar por um acompanhamento psicológico, e você sabe disso, e só te pedi para voltar com meu pai para Salvador e eu aceitaria tudo. Você sabe que eu te amo e gosto de você sim, mas por que você não me compreendeu? Eu estava passando por um momento onde preciso de um cuidado melhor, mas com 2.900.000 no bolso, tá? Mas você sabe quem eu sou e a pessoa que fui para você. Sempre te ajudei, nunca larguei a sua mão. Continuando, olha só, aí vem a outra página, cadê a outra? Segunda, que na verdade essa é... Olha, te desejo tudo de bom, tá? Que Jesus abençoe sempre, mas você quem terminou comigo. Aí vem a Mani. Eu sei quem eu sou e fui. Eu terminei com você. Um beijo e um abraço e tenha uma ótima tarde. Te desejo tudo de bom, tá? Boa tarde. Você sabe o que você me disse naquele hotel? Essa é a Mani falando, tá? Eu e você sabemos. Me tiraram o direito de estar com você. Era só o que eu queria, só isso. Próxima página, vamos lá? Olha só. Não, você quem tirou e não me respeitou. Não te respeitei. Você faltou o respeito com a minha depressão, que eu estava e estou tratando. Tanto que respeitei, que disse que iria orar. Não respeitou, não. Aí a Mani de novo. Do fundo do meu coração, Davi, eu saí do Big Brother e fiquei com depressão. Mani, eu espero que você fale a verdade. Você não me respeitou. Segundo o Davi também, né? Continuando, vamos lá. Nunca foi dinheiro, você sabe. Sempre estive do seu lado. Essa é a Mani. Aí vem o Davi. Você que nunca me amou, quem ama respeita o outro. Mani, sempre te amei. Você não respeitou o meu momento onde eu estava sendo bombardeado de informação. E volto a frisar, mais milionário, né? E você sabe melhor do que ninguém. Você se colocou contra mim. Nunca, só orei por você. Fiquei depressivo e isto sendo acompanhado inclusive por psicólogos. Desde o dia que saí daquele hotel, lá dentro do Big Brother, fiquei várias vezes, e às vezes falava coisas sem sentido. Vou continuar orando, Davi, segundo a Mani, né? Fiquei muito depressivo, só isso que posso fazer. Aí ela chora e eu estou tendo que me tratar. Deus esteja com você, fique bem, tá? Deus vai mostrar a verdade, ele não habita em mentiras. Eu sei
disso, também creio em Deus. Estou orando por você todos os dias. Muito obrigado, você terminou comigo. E nunca esqueça, meu amor por você sempre foi verdadeiro. Óbvio que foi, ela pegou até o próprio carro para ele fazer Uber. E nunca esqueça que o meu amor por você sempre foi verdadeiro. Fico muito triste por isso, nunca foi dinheiro, não. Eu nunca fiz questão de dinheiro, sabe que não. Eu prefiro comer ovo. Se você realmente não faz, conte a verdade. Você terminou, você me respeitou, tirou até meu nome do perfil do Instagram. Você terminou e preferiu viver como você quis. Super te respeito. Continuando, fique bem, nunca mudei. A verdade vai aparecer. Quem mudou foi você. A verdade sempre aparece. Não se preocupe. Deus é com os justos e verdadeiro de coração. Não vou te atrapalhar mais, não. Eu sou muito justo. Vá lá trabalhar, eu vou orar. Por isso que o Brasil me fez campeão. Pela pessoa que eu sou, humilde, prestativo, trabalhador, mas eu também acho que mentiroso, inclusive, tá? Trabalhador, estou orando e torcendo por você. Você é trabalhadora, guerreira. Estou muito decepcionado com você. Você terminou comigo. Nunca disse que você era o contrário. Logo quando eu mais precisava, sempre afirmei isso para o Brasil. Muito obrigado. Sempre falei bem de você, isso segundo a Mani, para todos. Deus abençoe a sua vida. Tô indo. E aí, continuando, olha só, tô indo, enfim, terminou comigo, nunca disse ao contrário, blá, 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 blá. Deus abençoe a sua vida, tô indo, beijos e abraços e fui trabalhar. Que mais? Tem mais alguma coisa? Não, acabou? Então, por aí vocês observam que quando chega, inclusive, toda essa bagunça, né? A Mani estava, inclusive, hospedada no próprio hotel. E aí, o que ele faz? Ele pega a Mani e manda a Mani voltar para Salvador com o pai dele. Mas o que a gente tem que deixar uma coisa muito clara, pessoal, quando alguém estende a mão pra gente, ou seja lá qual for o período da sua vida que você esteja passando e o que você esteja passando, se alguém chega de uma forma de gratidão e pega seja lá o que for, uma lata velha, um Fusca batido, uma uva passa, não sei, pouco importa. O que a gente tem que fazer é o seguinte, a gente tem que ser grato pro resto da vida com as pessoas que correram com a gente. Sabe por quê? Porque isso mostra um mau caratismo, inclusive não só do Davi, mas de toda a família. Porque eu acredito também que o Davi teve a possibilidade de se sustentar e também levar muita coisa boa para a família através da própria Mani. Dizem que a gratidão é a maior de todas as virtudes. E a ingratidão talvez seja o pior dos nossos pecados. Quem é ingrato não valoriza nada que a vida lhe oferece e despreza aqueles que lhe oferecem alguma coisa melhor. Então eu diria que a ingratidão é típico das pessoas infelizes que se vitimizam, que não batalham pela vida e que se acham no direito de ter tudo que é dos outros. Eu não acredito que essa relação tenha sido só uma relação ruim, não. Ao contrário, essa relação deve ter tido muitas coisas boas, inclusive ao ponto do senhor, seu Davi, usar inclusive o próprio carro da Mani para você poder fazer seu Uber e poder ganhar o seu dinheiro. Aí vai a sua mãezinha chorar, inclusive em podcast alheio, falando, porque o meu filho, cadê a moto dele? Essas histórias não se discutem, dona Elisângela. Essas histórias, elas estão além de simplesmente uma mera fofoca, ou uma questão cineasta, ou um roteiro hollywoodiano. Isso faz parte da moral, isso faz parte da gratidão. É isso que a gente tem que pesar. São essas histórias que a gente tem. Ninguém quis aqui que o Davi pegasse os 2.900.000 reais e entregasse inclusive na mão da própria Mani. Não era o nosso interesse jamais fazer isso. Mas que essa moça tivesse um pingo de reconhecimento e não ter sido estraçalhada como ela foi inclusive por ele, por você e pela sua filha. Então não adianta vir chorar, porque isso são lágrimas de crocodilo, porque o crocodilo ele chora mastigando o filho, isso você pode ter certeza, tá certo? Então sabe por que vocês estão desesperados agora? Porque o dinheiro deve ter acabado, ponto, essa é a verdade. Acabou? Agora a gente precisa dar um conserto, de tentar limpar a imagem do Davi, porque ficou
ficou completamente suja por causa desse monte de polêmica e agora estão usando inclusive a própria mãe para ir nos podcasts chorar. É isso que tá acontecendo, Então não adianta, porque a gente sabe exatamente como funciona. Quando ele saiu, várias matérias saíram no O Globo, no próprio perfil do Hugo Gloss, saíram várias matérias dizendo que ele ia continuar com a Mani, que a Mani era a mulher da vida dele, que ele amava, que não sei o que, e de repente ele simplesmente larga, abandona ela em voo completamente cego, no meio de uma ribanceira, e vê ela rolando e se estapeando toda lá no chão. Que é isso, rapaz? Que é isso? Aonde você vai chegar desse jeito? Aonde você acha que essa história toda vai parar? Não venha falar que a Mani sempre tem que ter um culpado, porque a imprensa é culpada, porque a Mani é a culpada, porque fulano é culpado, porque não é você, Davi, que é o culpado. É você e toda a sua família que são culpados, tá certo? Então, ou seja, isto posto, eu espero, inclusive, dona Elisângela, que a senhora dê um pouco mais de educação, inclusive pro seu filho, e que a partir daí a gente consiga ter, inclusive, um entendimento melhor do que é todo esse imbróglio dessa família que até hoje a gente não conseguiu entender. Então, nada de ingratidão. Ingratidão não leva a nada. Ou melhor, leva a lugares que não são legais. Fica a dica pra gente refletir. E todo mundo me dizendo o seguinte: ai, coitados, eles eram muito humildes, ai, coitados, nunca tiveram acesso a nada. Mentira, porque quem quer mudar, muda. E quem quer realmente fazer as coisas acontecerem na vida, faz. Então, pra mim, não adianta. Pra mim, a senhora está mentindo e eu não consigo passar a mão na cabeça do seu filho, tá certo? Me desculpa, pra mim, o Davi não presta, até que ele prove ao contrário, tá certo? O que nunca vai dar certo é que essas pessoas nunca vão evoluir. Ela passa nessa vida sem cumprir a única função básica que a existência humana tem: a gente evoluir e transcender. Então é como se jogasse fora uma vida. Eu tenho pena dessas pessoas. O objetivo da vida é sermos pessoas melhores, né? E não tem ninguém que não tenha algo para mudar, não tem ninguém que tenha algo para melhorar. Até a véspera da gente morrer, ou até uma hora antes da gente morrer, a gente pode ainda se arrepender, deixar uma palavra de afeto para alguém. E isso é uma coisa de estudos mesmo. A pessoa que está prestes a morrer, as horas que antecedem a morte, se ela está viva, é que ela tem mais necessidade de falar coisas que ela não disse, dizer coisas para pessoas afetuosas, pedir perdão por algumas coisas e lembrar de momentos felizes. Então, tipo assim, se a pessoa parte do princípio que ela não erra nunca, nem nesse momento ela vai ter essa generosidade, essa grandiosidade de no finalzinho ainda estar mudando alguma coisa. A gente não pode limitar a vida da gente às pessoas que nos rejeitam. Eu diria ao contrário, que a gente tem que focar a vida da gente nas pessoas que nos valorizam. Porque se você for focar a sua vida nas pessoas que te rejeitam, você sempre vai estar mal. Não tem como ficar bem. A gente é mais do que a rejeição que fazem com a gente. Então eu diria, foca em você, nos seus objetivos, foca na tua estrada e dá mais valor às pessoas que acreditam em você. E no que mais espanta nesse caso, não é o término em si, é a forma como ele lidou com tudo. Durante o programa, Davi não economizava palavras para se referir a Mani, chamava de esposa, de parceira de vida, jurava amor em rede nacional, mas bastou conquistar o prêmio, a fama e a cadeira de entrevistado da Ana Maria Braga para tudo mudar. Ali, diante de milhões de telespectadores, ele disse que estavam apenas se conhecendo. Depois de tudo o que viveram, de promessas, de declarações dele para ela, ao longo do programa, ele a reduziu a um quase nada. A pergunta que fica é simples e dolorosa. Foi o sucesso que subiu a cabeça? Ou esse sempre foi o verdadeiro Davi e a máscara só caiu quando ele não precisava mais dela? Pense nisso. Aqui no Tesouro da Mente, não estamos só falando de celebridades. Estamos analisando padrões de comportamento que se repetem nas telas e na vida real. O que você acha de tudo isso? Comente abaixo. E não esqueça de deixar seu like e compartilhar esse vídeo
com alguém que precisa ouvir isso. E eu gostaria de mandar um salve mais do que especial para nossa assinante premium do canal Tesouro da Mente, nossa querida Antônia Monteiro, que completou 3 meses como nossa assinante e já está no nível Platinum. Muito obrigado, Antônia. Se quer ter acesso a conteúdos exclusivos do canal Tesouro da Mente, ser sempre respondido antes por mim, ter acesso antecipado a novos vídeos, seu nome citado nos vídeos, etc., clique em Seja Membro e torne-se membro do canal Tesouro da Mente. Enfim, mudando um pouco de assunto, mas trazendo algo muito relevante, você sabia que o seu cérebro começa a envelhecer aos 30 anos? E que o estresse, a ansiedade e a falta de cuidados podem acelerar esse processo, abrindo portas para doenças como Alzheimer? Pois é, mas não se preocupe, você pode reverter isso. Apresento a você os 3 pilares da saúde cerebral. Um método simples, barato, fácil de aplicar e comprovado para manter sua mente jovem, ágil e saudável durante toda a vida. Ao adotar pequenos hábitos diários, você vai melhorar sua memória, concentração e até reduzir o risco de doenças degenerativas. Imagine acordar todos os dias com energia mental renovada e foco total, sem perder a clareza de pensamento ao longo dos anos. Esse é o futuro que você pode construir agora. Clique no link que vou deixar na descrição e no comentário fixado, que te ensinará tudo sobre como manter seu cérebro forte e otimizado. Não perca tempo, invista na sua mente agora e tenha acesso imediato. Ah, e ainda tem 2 bônus exclusivos para você. Um guia sobre burnout e outro para combater a névoa cerebral. Problemas que muitos enfrentam sem saber como resolver. Clique agora e comece sua transformação mental. Sua mente merece o melhor. E acesse a playlist ao lado com os melhores vídeos do canal Tesouro da Mente.